A rebeldia é filha do orgulho. É uma das manifestações da natureza caída, orgulhosa que existe em nós, herdada de Adão. Rebeldia é a característica de quem não obedece, de quem não se sujeita a nenhum tipo de autoridade, leis, regras, mandamentos, que não aceita nenhum conselho. E além dessa resistência, o rebelde ainda é aquele que se opõe, afronta, se revolta, com teimosia, às vezes com uma intensidade de arrogância diabólica e até com sarcasmo. O rebelde se acha superior, autossuficiente, dono do seu próprio nariz, dono de toda a verdade e razão. E aqui eu irei apresentar esse tema destacando dois pontos principais. Nesse primeiro, eu vou falar sobre a maior rebeldia, que é a rebeldia contra Deus. A rebeldia leva eu e você a resistirmos a Deus e afrontarmos o próprio Senhor, a vivermos como se fôssemos independentes dele, a não o obedecermos, a não acolhermos as suas ordens, os seus mandamentos, a sua palavra. Isso chega a ser ridículo, pois como pode uma mera criatura afrontar e se revoltar contra o Criador Todo-Poderoso? A rebeldia sempre foi atribuída ao anjo maligno e rebelde Lúcifer, aquele que se revoltou contra Deus lá atrás. O que o homem fez lá no Éden, no princípio, foi um ato de rebeldia, pois ele afrontou, foi contra, ele ignorou a ordem dada por Deus para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir de então, toda a humanidade passa a nascer e viver inclinada à desobediência, inclinada à rebeldia. Olha só o que está escrito em Deuteronômio capítulo de número 9. Destaco aqui o versículo 7 a primeiro momento. Lembra-te, não te esqueças de que modo irritaste o Senhor teu Deus no deserto. Palavras dirigidas ao povo. Desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, não cessaste de ser rebelde ao Senhor. Deus estava direcionando essas palavras a um povo que sempre estava inclinado a resistir ao Senhor, a desobedecer o Senhor. E ainda nesse mesmo texto, lá no verso 24 está escrito: desde que vos conheço, fostes sempre rebeldes ao Senhor. Muitas vezes o rebelde é aquele que age achando que é o Todo-Poderoso, achando que é o tal, e na verdade ele não é nada, porque quem se coloca assim perante Deus está afrontando aquele que é na verdade, o Todo-Poderoso. E se ele persiste nessa rebeldia, ele vai provar, o rebelde, da mão de Deus sobre a sua vida. Lá em Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 1, está escrito: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 está escrito: vós outros estáveis mortos por vossas faltas e pecados, que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar e do espírito que agora atua nos rebeldes. Hebreus capítulo de número 3, verso 15, está escrito assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. A palavra de Deus está sempre nos exortando a não sermos duros de coração, a não resistirmos ao Senhor, a não fecharmos o coração à voz do Senhor. Rebeldia é nós resistirmos ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos, às suas ordens diretamente, mas também é nós resistirmos àqueles que são enviados pelo Senhor. E não pensemos que resistir os enviados de Deus é coisa pequena, é coisa insignificante, mas tomemos a consciência que resistir os enviados de Deus é algo grave também, pois é um ato de rebeldia contra o próprio Deus, na verdade. Lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 16, Jesus disse assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim é que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só a seriedade da rejeição aos que são enviados pelo Senhor. O profeta Ezequiel, por exemplo, foi alguém levantado por Deus para ser enviado a um povo de cabeça dura, a uma nação rebelde. Lá em Ezequiel capítulo 2, verso 3, nós já encontramos o Senhor dizer assim a ele: envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltadas contra mim, a qual do mesmo modo
que seus pais. Zacarias capítulo 7, versículo 12. Endureceram o seu coração como um diamante para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos dirigia pelo Espírito por meio dos antigos profetas. Por meio dos antigos profetas, porque o Senhor usa de homens, usa de mulheres, de representantes nessa terra para comunicar a sua vontade a cada um de nós. E nós precisamos dar ouvidos, nós precisamos acolher e não agir com rebeldia. Em segundo lugar, aqui eu destaco a rebeldia contra todo tipo de autoridade constituída por Deus nessa terra. Podemos destacar a autoridade dos pais e todas as demais que se seguem. Nós só temos liberdade para desobedecer, afrontar e ir contra quando as leis dessa terra, quando as autoridades dessa terra quiserem estar acima da autoridade maior que é Deus. Nesse caso, precisamos falar como os apóstolos, os discípulos do Senhor disseram: é melhor obedecer a Deus que aos homens. Mas enquanto diz respeito a tudo aquilo que é relacionado à nossa vida nessa terra e que são nossas obrigações, nossos deveres, nossas responsabilidades, nós sim precisamos obedecer. Sobre a obediência que nós devemos à autoridade dos pais, por exemplo, logo em Êxodo, no Decálogo, no verso 12 está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, volta a ratificar este chamado em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1. Filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. Ou seja, nós não podemos ser rebeldes aos pais. Em relação a todas as demais outras autoridades, o apóstolo Paulo escreve também em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, também agindo em obediência àqueles que estão constituídos de autoridade nessa terra. E eu termino aqui com o chamado que Deus nos faz para renunciarmos à rebeldia. Jeremias capítulo 3, verso 14 diz assim: voltai, filhos rebeldes, pois eu sou o vosso Senhor. Nós somos chamados a agir com docilidade de coração, com humildade, com obediência, como esses que se colocam na presença do Senhor para o respeitar, o temer, o obedecer. E quando nós somos obedientes ao Senhor, tementes a Deus, nós também viveremos essa obediência, esta humildade para com as autoridades que o Senhor estabeleceu nessa terra. Então, renunciemos à rebeldia. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.